Da gravação. Beleza. Pode falar. Oi? Não. Isso é o seguinte. Você deveria ter perguntações. É, por acaso, se você tem direito a 25% de falta, tá? Então, por acaso, se você faltar, ficar resfriado, não puder vir, vale a falta. Mas se você quiser assistir a aula, eu vou transmitir sempre aqui no Meeting, tá? Bom, vamos começar aqui a nossa aula, né? Sou o professor Juan Vanderlei, né? Vamos apresentar hoje a aula número um da disciplina Hidrodinâmica Básica 2 do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o objetivo do hidrodinamicista é calcular força, tá? A gente precisa saber calcular as forças que estão agindo na estrutura do navio, né? Então, precisamos calcular três forças e três momentos. Para você, por exemplo, estudar comportamento dinâmico do navio, para você calcular resistência ao avanço, manobrabilidade, e etc, e etc, e etc. Então é por isso que vocês estão aqui estudando hidrodinâmica. Para você calcular as forças e momentos, você precisa conhecer o tensor de tensões na superfície do casco. Esse tensor de tensões aqui é dado pela pressão na superfície do casco e as tensões viscosas, tá? Então, por integração da pressão e das tensões viscosas ao longo da superfície do corpo, você consegue calcular a força resultante e momento, tá? Então, calculando essa integral na superfície do corpo, você vai calcular três componentes de força, na direção X, na direção Y, na direção Z. Então, temos aqui o corpo, tá? O eixo Y, né? O eixo X apontando para cá e o eixo Z. Então, a força na direção X a gente chama de força de arrasto. A força na direção Y, força lateral, side force, né? E a força na direção Z a gente chama de sustentação, lift force. Então, essa é a ideia, tá? Por isso que vocês estão aqui. A ideia aqui é a gente calcular essas forças. Mas veja bem, para você conhecer a distribuição de pressão na superfície do corpo e as tensões viscosas, você precisa resolver o escoamento, tá? Você pode fazer isso analiticamente, né? Mas isso é possível apenas por um número restritíssimo, né, de casos, tá? Bem simples. Ou você vai fazer isso no computador, né, que nem vocês estão fazendo no projetinho de vocês, calculando o escoamento, e aí, a partir do escoamento, você determina o campo de pressão e as tensões viscosas, você calcula a força de arrasto, tentação e momento. Então, o que vou apresentar hoje para vocês, e aí ao longo da disciplina, é o cálculo dessas forças, tá? Vamos lá. Nas equações, as equações de Navier-Stokes são as equações que regem o escoamento viscoso, né? Tem a versão compressível e incompressível. Nós vamos utilizar aqui a versão incompressível. Então, essas equações que nós estaremos analisando, elas são válidas para meio contínuo, fluido newtoniano e escoamento incompressível, tá? Porque a água é incompressível. Bom, o que significa meio contínuo? Por que essa hipótese é necessária? Isso, na verdade, não existe, né? O ar e a água eles não são meios contínuos, tá? Você tem moléculas, tá? E entre as moléculas você tem vazio, certo? Então o meio não é contínuo. Mas, dentro de certas condições, você pode assumir que é. Por exemplo, se a dimensão do corpo é muito maior do que o caminho médio livre das partículas, bom, você assume que o meio é contínuo, não vai te trazer erro nenhum. Tá legal? Que é o caso aqui, por exemplo, de um navio, né, na superfície livre do mar. Então, a escala do navio é muito maior que o caminho médio livre das partículas, das moléculas, né? Então, a gente pode assumir que o meio é contínuo. Por que isso é necessário? Porque a equação Navier-Stokes você tem derivada.
e para você calcular a derivada, né, a função tem que ser contínua. Tá? Então a gente assume que é contínua. Tá? Embora não seja, mas a gente assume, sem problema. Fluido newtoniano. A água é um fluido newtoniano, o ar é um fluido newtoniano. O que significa, qual é a consequência disso? Que para fluidos newtonianos existe uma relação linear entre as tensões e as taxas de deformações, entendeu? Que a gente chama de fluido newtoniano. A lei de viscosidade de Newton, né? Que a gente utiliza, eu vou apresentar para vocês mais adiante. E escoamento incompressível. Você tem as equações de Navier-Stokes para escoamentos compressíveis, né? Mas no nosso caso aqui só interessa o compressível, tá? No caso da água, né? Porque a água é incompressível. Temos aqui, então, essas equações aqui. Você tem a equação da continuidade e as duas equações de quantidade de movimento, na direção x, na direção y e na direção z. Isso aí vocês devem ter visto em hidrobásica, né? Então, essas equações da quantidade de movimento, né, ainda não são as equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes são obtidas quando você substitui a lei de viscosidade de Newton. Quando você assume que o escoamento é newtoniano, fluido é newtoniano, melhor dizendo, utilizando a lei de viscosidade de Newton, que são essas aqui, ó, substituindo aqui, ó, nos termos viscosos, você vai chegar às equações de Navier-Stokes. Você vai ter três equações de quantidade de movimento e a equação da continuidade. Tá? Tranquilo? O que nós vamos fazer hoje é tentar resolver essas equações, mas infelizmente, para a maioria dos casos, a gente não consegue resolver analiticamente. Só quando a gente consegue desprezar os termos convectivos. Onde estão os termos convectivos? São esses caras aqui, ó. Isso aqui é convecção, tá vendo? Quando a gente consegue resolver, jogar fora os termos convectivos, aí a equação fica linear, a gente consegue resolver. Tá? Esses termos convectivos são não lineares. Tá? Então a gente não consegue resolver, no caso geral. Está aí um exemplo que a gente consegue resolver. Por exemplo, é o escoamento entre duas placas planas. Né? Você tem duas placas planas e você tem um gradiente de pressão, né? Na direção de x. Então você vai ter um escoamento. Você pode considerar, por exemplo, onde que acontece esse tipo de escoamento. Se você tiver um reservatório, né, por exemplo, cheio de água, conectado a um duto aqui, ó, tá? E você tem aqui um registro, né? Registro. A pressão aqui fora, vai ser a pressão atmosférica. A pressão aqui em cima vai ser atmosférica. A pressão nesse ponto aqui vai ser quanto? Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que vai ser igual a ρgH, onde H é essa altura aqui, tá? Então você, obviamente, que a pressão aqui vai ser maior do que a pressão atmosférica. Se você abrir o registro, você vai ter um escoamento, tá? Quando você abrir o registro aqui, você vai ter um escoamento, tá? Causado pelo gradiente de pressão. Tá legal? Nós vamos considerar apenas a parte do escoamento onde o escoamento é totalmente desenvolvido. Quer dizer, inicialmente, observe que aqui, inicialmente, o perfil de velocidade ele vai variar até um certo ponto aqui, ó. Existe uma certa distância inicial em que o perfil de velocidade vai variar, tá? Mas a partir de um determinado ponto, o perfil de velocidade não varia mais, ele vai ficar constante, tá? Isso que a gente chama de escoamento totalmente desenvolvido. E aí, qualquer derivada em relação a x das componentes de velocidade, né? Essa derivada vai ser igual a zero. E aí a gente consegue simplificar a equação. Então, quais são as hipóteses desse escoamento? Escoamento permanente, ótimo. Escoamento incompressível, que é o caso da água. Bidimensional, no caso de duas placas planas. Escoamento laminar
e camada limite totalmente desenvolvida entre as duas placas, tá? Ou seja, isso significa o seguinte, que a partir de nós vamos analisar somente a partir desse ponto aqui, onde o escoamento é totalmente desenvolvido, totalmente desenvolvido. Vou botar aqui, ó, totalmente desenvolvido, tá? Ou seja, onde as derivadas, primeira, segunda em relação a x, serão iguais a zero. Então, como é que a gente resolve isso? Tá? E aí ele pede no exercício, calcule a vazão, né? Calcule o coeficiente de arrasto ao longo de um comprimento L da placa inferior. Vamos fazer isso. Mas para você fazer isso, você precisa determinar o perfil de velocidade, né? Então vamos resolver aqui as equações de Navier-Stokes. No caso bidimensional, a gente só vai usar essas duas equações, as três primeiras equações, a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento em x e a equação da quantidade de movimento em y, tá? Que é bidimensional. Então vamos lá. Vamos analisar a equação da continuidade. Du dx, aqui embaixo, tá vendo? Du dx vai ser igual a zero, tá? Porque escoamento totalmente desenvolvido, tá? Dv dy vai ser igual a zero. Por quê? Porque o escoamento é bidimensional. Então, nessa figurinha aqui, você tem o eixo z apontando para cima, tá vendo aqui? O eixo z apontando para cima, o eixo x apontando da esquerda para a direita, né? E o eixo y, ele é perpendicular à transparência, tá? Como o escoamento é bidimensional, nada vai variar na direção y, certo? Então, por isso que dv dy vai ser igual a zero. A única coisa que vai sobrar é dw dz igual a zero. dw dz igual a zero. dw dz igual a zero. Integrando isso aqui, você vai obter que a velocidade na direção z, né, w, vai ser função de x e y. Né? Se a derivada parcial de w em relação a z igual a zero, é que w é função somente de x e y. Tá? Mas, como o escoamento é totalmente desenvolvido, tá? E como o escoamento é bidimensional, na verdade, essa função de x e y é uma constante, né? Concorda? Porque se o escoamento é totalmente desenvolvido, w não vai variar com x. Se é bidimensional, também não vai variar com isso. Logo, essa função w de x e y é uma constante. Ou seja, w vai ser igual a C1. Constante, pode falar. É que o perfil de velocidade ele não vai variar, tá? Quer dizer, naquele reservatório, você tinha um duto, inicialmente o perfil de velocidade vai variar. Ele é uniforme, logo na entrada do duto, ele vai se desenvolvendo até formar um perfil arredondado. A partir de determinado ponto, esse perfil ele não vai variar mais, entendeu? É o que a gente chama de escoamento totalmente desenvolvido, tá? Bom, impondo a condição de contorno na parede, qual é a condição de contorno na parede? Qual é a condição de contorno aqui, próxima parede e aqui? Quanto é que é? Condição de não escorregamento, certo? U e V igual a zero. Ou seja, U igual a V igual a W também, que é igual a zero. E aqui U igual a V igual a W igual a zero. Parede de baixo na parede de cima. Condição de não escorregamento. Lembra disso? De hidro? Hidrobásica 1? Não? Condição de não escorregamento. Tá? Porque as partículas do fluido aderem à parede. Entendeu? Então ela fica grudadinha ali, a velocidade dela é zero. Certo? Condição de não escorregamento. Sabe quando isso é um efeito viscoso. Efeito da viscosidade. Tá? Ou seja, o VW são iguais a zero na parede. Ó, se W é uma constante, quanto é que vale essa constante? Zero. Não é isso?
Se eu estou dizendo que o W é uma constante, eu estou dizendo que o W é igual a zero na parede, significa que o W é igual a zero do outro exponente. Você não podia inferir isso, não? Não, não, não. Você podia ter velocidade. Você poderia ter, tá? Veja bem, é intuitivo, né? Mas eu estou demonstrando para você, tá? Demonstrando. Obviamente que na prova você vai ter que demonstrar também. Você não vai chegar na prova intuitivamente, podemos dizer que você tem que demonstrar, tá? Vamos à equação da quantidade de movimento em x. Vamos analisar. Du dt é igual a zero. Por quê? Regime permanente. Tá certo? Regime permanente. Nada varia com o tempo. Du dx é igual a zero. Por quê? Escoamento totalmente desenvolvido. Du dy igual a zero. Du dy igual a zero. Por que du dy igual a zero? Porque escoamento é bidimensional, né? Como eu falei para vocês, né? Nada varia na direção y. A direção y é perpendicular à transparência. Então, du dy igual a zero. A gente não tinha dimensional, era em x, então x, mas então olhamos não em x em z, certo? Nós estamos analisando x, y, z, só que nada varia na direção y, que era exatamente perpendicular à transparência, tá? Du dz igual a zero, du dz igual a zero, né? Bom, eu não sei, né? Não é igual a zero, du dz não é igual a zero. Mas por que que isso tudo é igual a zero? Porque o w é igual a zero, né? O w é igual a zero. Então, tudo isso aqui é igual a zero. Então, nós nos livramos dos termos convectivos, né? A equação é uma equação linear. Vai sobrar o quê? Bom, D2U dx2 também igual a zero, porque o escoamento é totalmente desenvolvido. D2U dy2 igual a zero, porque o escoamento é bidimensional. Então, só vai sobrar menos 1 sobre ρ dp dx e Derrom 2U, Derrom Z2, tá? Então, o que vai sobrar é essa equação aqui, ó. Tá bom? Ok. Vamos ver se a gente continua aqui. Vamos analisar agora a equação da quantidade de movimento em Z. Bom, o W é igual a zero, né? Então, todo lado esquerdo aqui, aliás, tudo vai ser igual a zero, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero. W é igual a zero. Tudo isso aqui vai ser igual a zero. Aqui vai ser igual a zero. Aqui vai ser igual a zero. E aqui vai ser igual a zero. Que o W é constante igual a zero em todo o domínio, tá? Então, o que que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui, ó. Menos 1 sobre ρ, dρ P sobre dρ Z, e aceleração da gravidade, tá? Menos G. Ou seja, dρ P sobre dρ Z vai ser igual a menos ρ G, tá? Integrando isso aí em relação a Z, integração parcial, né? Isso aqui vai dar P igual a menos ρ GZ mais uma função de x, no caso x e y, né? Generalizando, poderíamos dizer x e y. Mas como o escoamento é bidimensional, eu já tirei, tá? Então eu deixei só o x aqui, tá bom? Agora, se você pegar o p e derivar em relação a x, você vai ter dρ p sobre dρ x vai ser igual a dp grande sobre dx, tá? Aqui você tem p igual a menos ρgz mais P grande de x. P grande de x, certo? Entenderam por que P grande de x? P maiúsculo de x? Por quê? Porque a derivada parcial em relação, se você é, derivar parcialmente em relação a z, você vai chegar a P sobre dρ z igual a menos ρg. Ou seja, se a derivada parcial de P em relação a z é igual a menos ρg, tá? Significa que P vai ser igual a menos ρgz mais uma função de x. Mais uma função de x. X e y. Mas como o escoamento é bidimensional, então conta ali só o x. Tá?
Porque quando você deriva novamente, parcialmente em relação a z, dp dz desaparece. Você cai na equação original. Pergunta. Derromper, derromper, regime permanente. Exato. Se você fixar sua atenção em um determinado ponto, a velocidade vai ser constante. Ela não vai variar com o tempo. Aliás, qualquer propriedade, no ponto, qualquer ponto que você escolher, a propriedade é constante, regime permanente. Tá? É só essa a questão. Tudo? Tá. Aqui é a mesma coisa, né? Bom, se bem que aqui W é igual a zero, né? Isso contou quase. Agora, se eu pegar esse cara aqui, ó, e derivar em relação a x, isso aqui vai dar d x igual a dp maiúsculo dx. Certo? Beleza? Agora, combinando a equação um com a equação 2, na equação um, o unir d2u dz2 é igual sobre ρ, derromper sobre dρx. Só que agora, na equação 2 nós temos que derromper sobre dρx vai ser igual a dp dx. Então, substituindo essa equação na equação um para eliminar o derromper sobre dρx, tá? Você vai chegar a essa equação. dp dx igual a μ d2u dz2. Tá? Entendeu como é que a gente chegou até aí? Agora, do lado esquerdo, o p é só função de x. Do lado direito, o u é só função de z. Dele vem em relação a x, tá? Então, veja bem. Do lado esquerdo da equação 3, P só depende de x. Aliás, a única coisa que vai variar com x é a pressão, tá? Você tem que ter um gradiente de pressão para você ter o escoamento, tá? Então, do lado esquerdo, P maiúsculo, ele só varia com x. Do lado direito, a componente velocidade U só varia com z. Não varia com x, o escoamento é totalmente desenvolvido. Não varia com y, o escoamento é bidimensional. Então veja que você do lado esquerdo você tem alguma coisa que depende de x e do lado direito você tem alguma coisa que depende de z. Independente. Pô, isso só pode ser verdade se essa igualdade for uma constante. Tá? Ou seja, dp maiúsculo dx igual a μ, d2u dz2 igual a beta. Beta é uma constante. Tá? E aí, ou seja, beta, na verdade, é o gradiente de pressão, né? Beta vai ser o dp dx, que é constante. O gradiente de pressão é constante. Embora a pressão varie, né? Ela, na verdade, ela está diminuindo, né? O escoamento vai na pressão maior para a pressão menor, né? Então, a pressão, o gradiente de pressão é, inclusive, negativo. Tá? Então, se beta é uma constante, agora eu posso integrar isso aqui, ó. Posso integrar isso aqui facilmente, tá? Posso integrar isso aqui, né? Aqui eu botei derivada simples, aqui eu botei derivada parcial. Dá para ter deixado a derivada simples, tá? Para poder corrigir isso. Integrando duas vezes, isso aqui, você vai ter um perfil de velocidade, ou seja, vai ser igual a beta sobre 2 C2 mais C2C mais C3, tá? Integra duas vezes, tá legal? Porque, na verdade, ali você não tem derivada parcial, uma derivada simples, porque o U só depende de Z, tá? Tinha colocado derivada simples aqui em cima, aqui embaixo botei parcial. Depois eu corrijo isso aí.
Agora, o que falta a gente determinar? Determinar as constantes de integração, né? C1 e C2. Vamos determinar. E para determinar essas constantes de integração, o que a gente tem que fazer? Oi? Condição de contorno. Condição de contorno. Tá? Condição de contorno. Então, qual é a condição de contorno que a gente tem aqui? Que a velocidade 1 vai ser igual a zero na parede superior e na parede inferior. Tá? A coordenada z da parede superior é h. Né? Dá uma olhada lá na figura. Então, a distância entre as placas vai ser 2h. Aqui. Logo, a coordenada z da placa superior vai ser igual a mais h, e a coordenada z da placa inferior vai ser menos h. Então, U de menos h vai ser igual a U de h igual a zero. Tá? Então, fazendo U de h igual a zero, você vai ter beta sobre 2.000, H2, mais C2H, mais C3 igual a zero. Daqui, U menos H igual a zero, substituindo aqui na equação, nessa equação, você vai obter que beta sobre 2.000 vezes H2 menos C2H mais C3 igual a zero. Temos aqui as duas equações que permitem agora você calcular o C2 e o C3. Tá? Logo de cara, a gente vê que C2 é igual a zero. Basta você fazer, por exemplo, a diferença entre as duas equações. Fazendo a diferença entre as duas equações, você vai chegar à conclusão que 2C2H igual a zero. Tá? Faz a diferença entre as duas equações. Você vai cortar esse cara aqui, vai cortar esse cara aqui, vai sobrar somente 2C2H. 2C2H igual a zero. Tá? Ou seja, como H é diferente de zero, C2 igual a zero. Aqui. E aí podemos calcular o C3, né? Podemos calcular o C3. Né? Por exemplo, da primeira equação. Da primeira equação, C3 vai ser igual a menos beta sobre 2.000 H2. Então, substituindo o C2 e o C3 nessa equação, nós chegamos à equação 4, que dá o período de velocidade em função da coordenada C. Tá? Então, veja que é possível resolver as equações da Weierstrass, mas, infelizmente, só para os casos em que a gente consegue se livrar dos termos convertidos. Tá? Os termos convertidos são não lineares e a gente não consegue resolver. Tá? Cálculo da vazão. A vazão Q vai ser integral de menos h até h de UBdz, onde BdZ é o elemento de área. Tá? B é a dimensão perpendicular à parede e dz é o elemento. Você vai pegar um elementozinho de comprimento aqui, dz, ó, dz, multiplicar por b, você vai ter um elemento de área. Chegou? B é a dimensão perpendicular à transparência. Dz é essa distânciazinha aqui, ó, um elemento de comprimento. Tá? Então, dz vezes b, você tem uma área, né? Uma área transversal ao escoamento. Um elemento de área transversal ao escoamento. Chegaram isso? Pode falar. Na verdade, Q vai ser integral de área de V escalar ds. Então, se você tem uma área S, que está sendo atravessada por um escoamento, isso aqui são as linhas de corrente, tá? Então, a vazão
nessa área essa aqui, vai ser integral na área de V, que é o vetor velocidade, por exemplo, vetor velocidade, escalar ds, onde o ds é o elemento de área, tá? O ds é o elemento de área na superfície aqui, ó. Um elementozinho de área. O ds, vetor ds é o vetor normal ao elemento de área, tá? Então, integral de V escalar ds te dá vazão, tá certo? Então, eu estou pegando uma área que é perpendicular ao escoamento, que é a área transversal do duto retangular, entendeu? Ou seja, esse PDZ nada mais é do que o elemento de área, tá? Ou seja, o DS, naquele caso lá, vai ser igual aqui a B, DZ e chapéu, onde I chapéu é o vetor unitário na direção do escoamento. Enxergou, ô Pascoalino? Então, simplesmente substituir o DS vai ser igual a BDZI, né? E o V, vetor velocidade, você só tem uma componente, o U e chapéu, onde o I chapéu é um vetor unitário perpendicular à área transversal do duto, tá? Então, V escalar ds vai ser igual a U P dz, tá? Por isso que fica aqui, integral de menos h de U P dz, tá? Nós determinamos o U está aqui, ó. U vai ser igual a beta sobre 2.000 z ao quadrado menos h2, tá? Substituindo lá, substituindo aqui, ó, você vai ficar com não, integral de menos h até h, de U, que é beta sobre 2.000, Z2 menos H2, BDZ, tá? E aí, integrar isso aí, a gente integra de olhos fechados, né? A integral disso aqui vai ficar beta B sobre 2.000, C3 sobre 3, menos H2Z, o limite de integração de menos H até H. Então, substituindo os limites de integração, vai ficar isso aqui, você consegue cortar aqui, ó. Quer ver? Você consegue cortar, acho que não consegue cortar nada, né? Aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Não, ó. Na verdade, você adiciona, tá? Então, aqui, portanto, a vazão vai ser igual a beta B sobre μ, H3 sobre 3 menos H3, tá? Calculamos a vazão. Então, H3 sobre 3 menos H3 vai dar isso aqui, ó. Menos 2 terços de H3 vezes beta B sobre μ. Então, temos aqui a vazão, tá? A vazão deu negativa? Faz sentido isso? Alguém está dizendo por que a vazão é negativa? Na verdade, o que é proteção mesmo aqui? Será que está errado? Será que está certo? Lembre que o beta é o gradiente de pressão. E para você ter o escoamento ele vai na direção da pressão maior para a pressão menor. Logo, o gradiente de pressão beta é negativo. Então, negativo com negativo vai dar positivo. Então, a vazão realmente é positiva. E beta é negativo. Então, a vazão vai ser igual a menos 2 terços de beta BH3 sobre π. Ou podemos calcular o beta. Podemos calcular o beta em função da vazão. Olha só que legal. Resolvendo aqui para beta, beta vai ser igual a menos 3 meios de Q1, de QMI, dividido por BH3. Tá? Então é fácil você medir o gradiente de pressão. Tá? Como é que você pode medir o gradiente de pressão? Você pode medir o gradiente, calcular o gradiente de pressão através da vazão. Você mede a vazão, né? Como é que a gente poderia medir a vazão? Isso fica, né? É,
Bota um balde, né? Sei lá, um balde de 1 litro, 2, 3 litros, né? Você abre o registro, vai contando o tempo, né? Quando encher, você vai ter o volume e o tempo que demorou para encher aquele balde. Dá uma medição de que está aí. A gente está considerando isso. Aqui no momento eu não tenho. Não, é laminar. A gente está analisando o caso laminar. Não, se fosse turbulento, a nossa análise aqui não sai. Tá? Que não dá para desprezar os termos convectivos. Ou seja, turbulento a gente não consegue resolver analiticamente. Tá? Certo. Então tá aí, medindo a vazão, a gente pode calcular, através da equação 6, gradiente de pressão. Tá? Cálculo do arrasto. Então você tem as duas placas, vou fazer um desenho aqui, ó. Imagina que isso aqui são duas placas planas, tá? Ele quer que você calcule o arrasto ao longo de um comprimento L da placa inferior, tá? Então, para você calcular o arrasto, que tipo de arrasto você quer? Arrasto friccional, causado pela tensão cisalhante, entendeu? Então, o arrasto ao longo de uma placa de comprimento L vai ser integral de 0 a L de tal P, que é a tensão cisalhante na parede, vezes B dx, que é o elemento de área na superfície da placa inferior. O B dx, tá, é um elemento de área na superfície da placa inferior. Tá? Então, nós temos esse elemento de comprimento aqui dx. Deixa eu dar um paradigma aqui. Oi? Paradigma aqui. Esse peso do X. Opa, tem que voltar, tudo bem. Pesão de X. Eu já expliquei isso aí. Tá? Olha só. Nós chegamos na equação da quantidade de movimento em Z, nós chegamos que derromper sobre derrom Z é igual a menos ρg. Se você integrar isso aqui, como aqui isso aqui é uma derivada parcial, a integral vai dar P igual a menos ρgz mais uma função de x, que é uma pressão. Tá? Uma pressão que está variando com x. E você tem uma pressão que varia com Z, você tem uma pressão que varia com x. Entendeu? Esse P apareceu dessa integral aí. Tá? Ok. Ah, bom, é essa aqui mesmo, tá? É integral ao longo da placa. Integral ao longo da placa. Placa inferior. A fórmula geral é essa aqui, ó. É essa aqui. É essa aqui. Essa é a força. Força resultante, tá? Mas no caso aqui, a gente só tem força na direção x, tá? Integral de área do vetor n, né? Produto entre n, vetor n e o tensor de tensões. O T é um tensor de tensões vezes o elemento de área. O T, não, o T, ele tem a parte de pressão e a parte viscosa, tá? Que no caso da placa, a parte viscosa vai ser simplesmente tal pena sobre a placa vai ser igual a μ d-ρ1 sobre d-ρ0 em z igual a zero, tá? Integral de superfície, tá? Mas como o ds é p dx, essa integral de superfície vira uma integral de linha, integral de ao longo de ao longo de x, tá? Então aqui, ó, o arrasto vai ser integral de 0 a L de tal P, B dx.
tá? Onde esse B dx é o elemento de área. Como é que a gente calcula o tal P? O tal P nada mais é do que a tensão cinzelante na parede vai ser igual a μ du dz em z igual a menos h, tá? Vezes B dx. Então, derivando o perfil de velocidade em relação a z, derivando esse perfil de velocidade em relação a z, ou seja, du dz igual a beta sobre 2μ vezes 2z, tá? Ou seja, isso aqui vai dar beta z sobre μ, tá? Beta z sobre μ. Em z igual a menos h, que é a parede inferior. Tá? Então, essa aqui é a tensão cisalante na parede inferior, vezes B dx. Tá? Então, du dz vai ser igual a beta z sobre μ, integrando isso aqui, você vai ter aqui, ó, é, módulo de beta, HBL. O de L é o comprimento da placa, B é a dimensão perpendicular da transparência. Tá? E beta é o gradiente de pressão. Ou seja, o arrasto, né? Como o gradiente de pressão é negativo, né? Eu quero que o arrasto seja positivo, né? Por isso que eu coloquei o módulo aqui. Então, o arrasto vai ser o módulo de dp dx HDL. Tranquilo? Não? O que que eu... Claro. O que que você não entendeu? Oi? Essas fórmulas, um tal P, que é a tensão cisalante na parede, vai ser igual a μ, du dz em z igual a menos h. Que é a tensão cisalante aqui, ó, na parede inferior. Coordenada C na parede inferior é menos H. Então, o arrasto vai ser integral do zero a L de tal P B dx. Isso aqui você aceitou? Que o arrasto é integral do zero a L de tal P B dx? Tá? Ou seja, a tensão cisalante, isso aqui é o elemento de área. Então, eu simplesmente substitui esse tal P aqui, ó. Eu peguei o perfil de velocidade e calculei a derivada em relação a z. Isso vai dar beta z sobre μ. Tá? Aí eu peguei e substituí aqui, ó. Du dz eu substituí. Então ficou integral de zero a L de μ módulo beta z sobre μ em z igual a menos h. Tá? Integral, né? B dx. Essa integral, ninguém aqui varia com x, né? Ninguém aqui varia com x. Então, a integral disso aí vai dar I módulo de beta z. A gente já pode, inclusive, substituir o valor de z aqui, ó. Você pode substituir o valor de z aqui, tá vendo? Z igual a menos h, tá? Então vai ficar a integral de zero a L de μ módulo de beta h sobre μ b dx. Como ninguém aqui dentro varia com x, isso vai dar módulo de beta h e L, onde L é o comprimento da placa. Porque o beta é negativo, se bem que não precisava, né? Não precisava, porque o z é negativo e beta é negativo, mas não é positivo. Tá? Mas não precisava. Na verdade, não precisava. Eu botei em módulo porque eu queria que o arrasto fosse positivo. Tá? Mas na verdade você não precisa, porque o DU-dz vai ser igual a beta c sobre μ, né?
Beta Z sobre μ. Está aqui, beta Z sobre μ. Tá? Então, o DZ vai ser beta Z sobre μ. O beta é negativo, o Z é negativo, porque o Z é menos H. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos beta H sobre μ. Mas o beta é negativo. Então, isso aí é positivo. Isso significa que DZ é positivo. Então, não precisa nem você ter colocado moto. O arrasto vai dar positivo. Tá? Mas aí o H vai dar isso. Oi? O H vai dar positivo. Não entendi. Se não tivesse moto, ele vai positivo. Na verdade, a coordenada C na placa inferior é menos H. Como a gente está calculando na placa inferior, tem que usar o menos H. Na placa de cima, na placa de cima daria uma racha negativa, aí usaria essa. Tá? Aí teria que usar. Você ia ter uma racha negativa ali. Tá? Mas, no caso aqui, como a gente está calculando na placa inferior, né, o DZ é positivo, que é menos beta H sobre μ, o beta é negativo. Tá? Então, está aqui o arrasto aqui. Módulo de beta, ou poderia ser simplesmente igual a. Aqui o μ vai cortar, né? Poderia simplesmente, então, menos beta HBL, né? Tá? Então, o arrasto vai ser dado pelo módulo do gradiente de pressão vezes H vezes B vezes L. Isso é. Tá? Velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? Como é que a gente calcula a velocidade média? A velocidade média é a vazão dividida pela área, né? Tá? A vazão dividida pela área. Então vai ficar Q sobre 2BH, tá? Que a distância entre as placas é 2H, vezes a dimensão da direção perpendicular, que é B. Então a vazão média vai ser Q dividido por 2BH, né? Substituindo o valor de beta que nós obtivemos anteriormente, esse valor aqui, ó, utilizando esse valor da vazão aqui, substituindo lá, a vazão média vai ser menos um terço de beta H2 sobre μ. Tá? Lembrando que o beta é negativo. O gradiente de pressão é negativo. Ou seja, a velocidade média é igual a menos um terço de beta H2 sobre μ. Só repetindo. Tá. Oi? Posso cobrar. Tá? Cálculo do coeficiente de arrasto. Coeficiente de arrasto, por definição, coeficiente de arrasto é a força de arrasto adimensionalizada por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes uma área de referência. Tá? No nosso caso aqui vai ser a área da placa inferior. Essa área de referência no nosso caso aqui vai ser simplesmente B vezes L. Tá? Então o coeficiente de arrasto vai ser D adimensionalizado por meio de ρ V média ao quadrado, né? Porque a gente aqui não tem um infinito, né? Na verdade, vamos utilizar a velocidade média ao quadrado, vezes a área de referência de PL. Tá? Então, substituindo o arrasto que nós obtivemos anteriormente, né? Nós vamos chegar a esse resultado aqui, que o coeficiente de arrasto vai ser módulo de beta 3Hμ dividido por meio de ρ, velocidade média, beta H2. Tá? Esse beta aqui a gente pode cortar com isso aqui, né? Então, o CD vai ser igual a 3.000 sobre meio de ρ V médio H. Ou o CD vai ser igual a 6 sobre Reynolds H, onde Reynolds H é dado por ρ V médio H sobre μ. Tá? Então, está aqui
Coeficiente de arrasto, função do número de Reynolds. Com certeza vocês estudaram análise dimensional em hidrobásica 1, foi? Análise dimensional. Você chegar à conclusão que o coeficiente de arrasto e o coeficiente de tentação são funções do número de Reynolds. Lembra disso? Tá? E aqui a gente está demonstrando isso aí. Tá? Que o CD é inversamente proporcional, nesse caso aqui, inversamente proporcional ao número de Reynolds em relação ao H, né? Beleza? Hã? Aqui é a definição do coeficiente de arrasto. D. D de drag. Meio de ρ, o infinito ao quadrado. É. Na verdade, uma velocidade de referência. Quando você tem um free stream se aproximando de um corpo, a gente usa a velocidade de escoamento livre, que é o infinito. No caso aqui, como você tem um escoamento interno, a gente usa a velocidade média, tá? Na verdade, você utiliza ali uma velocidade característica do escoamento, tá? Beleza? Vamos resolver isso aqui também. Boa questão para a prova, viu? Escoamento laminar entre duas placas paralelas com movimento relativo entre elas. Ou seja, a placa inferior está fixa e a placa superior está se movendo com uma velocidade um infinito, né? Ele chamou de um infinito aqui, tá? Hipótese, escoamento permanente, regime permanente, tá? Ou seja, inicialmente, quando a placa começar a se mover, você vai ter transiente. Mas ela vai começar a se mover, a velocidade vai atingir um valor fixo de um infinito, né? Vai demorar mais um pouquinho e depois ele vai entrar em regime e o regime vai ficar permanente, tá? Você vai ter um transiente inicial e depois ele vai se tornar permanente. Então, escoamento permanente, a gente só quer a parte permanente. Escoamento incompressível ou constante, viscosidade constante, bidimensional, ou seja, nada varia na direção perpendicular à transparência. Escoamento laminar, né? Porque escoamento turbulento a gente de forma alguma consegue resolver analiticamente. E escoamento totalmente desenvolvido, tá? Escoamento totalmente desenvolvido, tá? Ou seja, derivadas em relação a x, primeira derivada ou segunda derivada em relação a x, aí vai ser igual a zero, tá? Calcule a vazão e calcule o coeficiente de arrasto ao longo de um comprimento L da placa inferior, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Nos períodos anteriores eu dava um tempinho para vocês resolverem, mas como eu estou gravando, a gente vai passar direto, tá? E depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, né? Se tudo der certo, se a gravação sair legal, né? Eu vou colocar no YouTube e depois vou botar disponível tem uma pastinha lá no Classroom que eu botei vídeos de aulas, tá? Vídeos de aulas, legal? Eu vou colocar o link lá dentro, tá? Eu já botei da aula passada, vou botar essa aqui também. Com as questões resolvidas aí, tá? Isso garante que vocês vão ver o vídeo todo. Então, temos aí novamente as equações de Navier-Stokes. Aqui nós temos a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento na direção x, na direção y e na direção z. Então, vamos resolver esse sistema, né? Então, para esses casos simples, a gente consegue resolver. Por quê? Porque a gente consegue desaparecer com os termos convectivos. Vamos analisar a equação da continuidade. Du dx igual a zero. Por quê? Escoamento totalmente desenvolvido, né? Du dx igual a zero, porque o escoamento é totalmente desenvolvido, tá? dVdy igual a zero, porque escoamento bidimensional, nada varia na direção y. Vai sobrar somente dρ W sobre dρ Z. Então, seja dρ W e dρ Z igual a zero. Tá certo, Sara? Integrando isso aqui, como isso aqui é uma derivada parcial, quando a gente integra,
o W vai ser função de x e y. Mas como não vai, o escoamento é totalmente desenvolvido e bidimensional, então, na verdade, essa função W de x e y é uma constante. Tem que ser uma constante. Ou seja, W vai ser igual a uma constante C1. Tá? Impondo a condição de contorno. Impondo a condição de contorno. Como é que é a condição de contorno para o W? Para o W. Quanto é que vale o W na parede inferior? Veja que ele colocou a origem do eixo Z aqui na placa inferior, tá? E a distância entre as placas agora é H. Então, a coordenada Z da placa inferior, você tem Z igual a zero, e a placa superior Z igual a H. Qual é a condição de contorno do W na placa superior e na placa inferior? Quanto vale? O W é a velocidade na direção Z, tá? É, zero. É, isso aí, zero. Zero também, tá? Portanto, se o W é uma constante e ele é igual a zero na placa inferior e na placa superior, ele tem que ser zero em todo lugar, tá? Então, W igual a zero, todo escoamento, tá? Tem que demonstrar. Equação da quantidade de movimento em x. Deu dt igual a zero. Por quê? Maria Clara, por que que deu dt igual a zero? Regime permanente. Deu dt. Regime permanente. A gente só está analisando o regime permanente, tá? Então, deu dt igual a zero. O du dx igual a zero. Por quê? Porque o escoamento é totalmente desenvolvido. Derivado em relação a x igual a zero, tá? Du dy igual a zero. Por quê? Escoamento bidimensional, tá? W du dz igual a zero. Por quê? Porque W é igual a zero. Então, desaparecemos com os termos convectivos, tá? dpdx é igual a zero. Você não tem gradiente de pressão, tá? Você não tem gradiente de pressão. D2U dx2 é igual a zero, porque nada varia com x, escoamento totalmente desenvolvido. D2U dy2 é igual a zero, porque o escoamento é bidimensional. Então só vai sobrar D2U dz2 igual a zero, tá? Como U só varia com C, essa derivada parcial a gente pode transformá-la numa derivada simples, tá? Porque o U é só função de Z. O U é só função de Z. Então, D2U dz2 igual a zero, tá? Vamos analisar a equação da quantidade de movimento em relação à direção Z, tá? O W é igual a zero. Então, portanto, esse cara aqui vai ser igual a zero, vai ser tudo igual a zero aqui. Opa! Nos livramos dos termos convectivos. dPdz, bom, aqui vai ser igual a zero, aqui vai ser igual a zero, aqui vai ser igual a zero, tá? Então, o que que vai sobrar? Dρ P sobre dρ Z igual a menos ρg, tá? Integrando isso aqui, P vai ser igual a menos ρgz mais uma constante. Tá? Por quê? Porque você não tem gradiente de pressão na direção do escorrendo. Você não tem. Tá? Condição do problema. Você não tem gradiente de pressão na direção do escorrendo. Tá? Então, portanto, P vai ser igual a menos ρgz mais C. Né? Vamos considerar que a pressão, vamos considerar que a pressão na placa superior é conhecida igual a P0. Tá? Então, P igual a P0 e Z igual a H. Né? E aí, portanto, a gente consegue calcular essa constante aqui. P vai ser igual a menos ρg, Z menos H, mais P0. Hum, Beleza?
Foi? Agora nós podemos integrar, né? Nós chegamos, da equação da quantidade de movimento em x, né? Isso. Nós chegamos à conclusão que D2U dz2 é igual a zero. Então, integrando duas vezes, U vai ser igual a constante C1 vezes Z mais C2, ou seja, uma reta. Perfil de velocidade é linear. U de zero é igual a zero, na parede inferior, ela está parada, tá? Condição de aderência, né? Efeito viscoso. E U de H é igual a 1 infinito, tá? Que as moléculas, o fluido, vão aderir à parede superior. Como a parede superior está se deslocando pela velocidade ao infinito, a velocidade de escoamento ali vai ser ao infinito, tá? Efeito viscoso, efeito de aderência. A de cima, a de cima. Da esquerda para a direita. Você perguntou alguma coisa, Sara? Não. Ou seja, C2 igual a zero e C1 igual a 1 infinito sobre H. Então, substituindo aqui no nosso perfil de velocidade, C1 igual a 1 infinito sobre H e C2 igual a zero, U vai ser igual a 1 infinito sobre H vezes C. É o perfil de velocidade. É o perfil de velocidade linear, né? Então, se você tem aqui as duas placas, aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X, o perfil de velocidade vai ser assim, ó. Perfil de velocidade linear, porque a placa superior se desloca com velocidade infinita, tá? Então, a velocidade vai de zero até o infinito, na placa superior, linearmente. Cálculo da vazão. A vazão vai ser integral de zero a h de U B dz, tá? O U é dado por 1 infinito sobre h vezes z, multiplicado por dz integrando de zero a h. Isso vai dar 1 infinito b sobre 2h z2, de zero a h. Substituindo os limites de integração, a vazão vai ser igual a 1 infinito bh sobre 2, tá? A vazão vai ser 1 infinito bh sobre 2. Ok. Cálculo do arrasto. O arrasto vai ser integral de zero a L de tal P, P dx. Ou seja, integral de zero a L de tal P, que é mi, módulos du dz em z igual a menos h, P dx, tá? Quanto vale du dz? Se U vale 1 infinito sobre h vezes z, não é isso? Isso. Tá? Então, derivando em relação a z, du dz vai ser igual ao infinito sobre h. Substituindo aqui, vamos ficar com a integral de 0 a L de mi módulo de 1 infinito sobre h em z igual a menos h, né? Vezes b dx. Ou seja, isso aqui vai dar, na verdade, nada varia com x aqui dentro, né? Tem nada variando com x aqui dentro. A gente pode jogar isso aqui para fora do símbolo de integral. Então vai ficar mi 1 infinito sobre h, b, integral de 0 a L de dx. Então isso aqui vai dar mi 1 infinito sobre h, bx. Entre 0 e L, isso vai dar mi 1 infinito sobre h, b vezes zero. Ou seja, o arrasto vai ser igual a mi 1 infinito sobre h, b vezes zero. Calculando o coeficiente de arrasto, que vai ser igual a d sobre meio de ρ 1 infinito ao quadrado bl, substituindo aqui os valores, dá para você cortar o bl, esse 1 infinito você corta com esse 2 aqui, vai sobrar simplesmente que o coeficiente de arrasto vai ser igual a 2 sobre Reynolds H, onde Reynolds H é o número de Reynolds em relação ao comprimento H, né? Ou seja, o número de Reynolds vai ser igual a ρ, o infinito H sobre μ. Novamente lembrando lá da análise dimensional, onde nós vimos que os coeficientes de sustentação e arrasto são funções do número de Reynolds, né? Nós chegamos ao
um resultado compatível, né, com a análise dimensional, como era esperado. Tá bom? Esse exercício, eu não vou cobrar isso aqui na prova, porque as equações em coordenadas cilíndricas são gigantescas, né? Mas quem tiver o interesse ou a curiosidade, né, de resolvê-las, para um duto de seção circular, tá? Você consegue resolver também. Usando o mesmo raciocínio que nós fizemos para os dutos, os planetas entre duas placas quânticas. É o mesmo raciocínio. Só que em vez de duas placas quânticas, você tem um duto. Tá? Regime permanente, escoamento totalmente desenvolvido, tá? Você consegue se livrar dos tempos convectivos e ter esse perfil de velocidade, tá? Então, tá aqui só como curiosidade, se alguém tiver interesse de resolver. Não tem a solução, mas agora tem, tá? Realmente não tinha. Todas as transparentes, todos os PDFs não têm as soluções, tá? Eu nem me lembro de ter colocado as questões. Tem a solução? É porque eu esqueci, tá? Mas agora vocês têm disponível aí. É só assistir o vídeo todo, se inscrever, dar o like, comentar e assistir o vídeo todo, tá? Isso aí, isso aí. Beleza. Uma dúvida do projeto? Faltou alguma coisa falar do projeto? Acho que o campo de escoamento eu não cheguei a mostrar para vocês não, né? Hã? Mostrei o quê? Não, eu sei, mas acho que o campo de velocidade, campo de pressão, essas coisas eu não falei ainda não, né? Do Flow. Já mostrei para vocês? Não, né? Tá. Não, tudo bem, tudo bem. Então, é isso que eu queria saber, não me lembrava. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Como eu já falei para vocês, né? O, pro- o, o nosso aplicativo, ele vai gerar os arquivos Flow, né? Onde você tem o escoamento, né? O nome já diz, né? Flow. Você tem ali o escoamento, linha de corrente, campo de velocidade, campo de pressão, vorticidade, viscosidade turbulenta. Você pode enxergar tudo isso nesse arquivo Flow. Ele gera também o arquivo série. Aqui, como eu estou rodando para um cilindro, ele só vai gerar o série 1. Mas no caso de vocês, que são dois cilindros, ele vai gerar o série 1 e o série 2. Tá? No série 1, você tem as séries temporais do primeiro cilindro, e no série 2 você tem as séries temporais do segundo cilindro. E ele vai gerar o arquivo var também, né? Que é o arquivo de reinicialização. Tá? Então, em cada rodada, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês armazenem a quatro arquivos. Tá? No caso de vocês, cinco. Tá? Que é o último flow. Tá? Terminou de rodar, pega o último flow, guarda na pastinha. Tá, ô Maria Clara? Pega o arquivo série um, série 2, guarda na pastinha. Tá? E o var, o último var, também guarda na pastinha. Tá? E aí, você pode apagar tudo. Depois que você armazenou, você pode apagar. Aqui onde você está rodando o programa, você pode apagar. Tá? Pode apagar tudo. Todos os flows. Deixa. O VAR não. O VAR você, por segurança, deixa os dois últimos. Tá? Por que que eu falo deixa os dois últimos? Porque pode ser que o último esteja corrompido. Por exemplo, se faltou luz, com certeza o último VAR vai estar corrompido. Tá? Então é bom sempre que você, por segurança, guarde os dois últimos arquivos de reinicialização, tá? O resto você pode apagar. Tá? Você pode chegar aqui, ó, apaga, e nem te apaga. Depois que você armazenou, tá, ô Maria Clara? Depois que você armazenou,
Você pode apagar todos os arquivos, pá, deixa os dois últimos, tá? E rapaz, ele está usando aqui, só 177, tá? Tudo bem. Ignora. Isso. Tá. E você pode apagar todos os arquivos Flow também, tá? Pode apagar tudo. Depois que você armazenou, você pode apagar tudo, apaga tudo, tá? Tá legal? Agora, você vai apagar, o computador não vai apagar, ele vai botar na lixeira. Então, sempre que você fizer isso, você vai lá na lixeira e esvazia a lixeira. Porque senão você vai ficar com a lixeira cheia e você vai ficar com problema de memória, tá? Então, sempre que você apagar, vai lá na lixeira e apaga lá também, tá? Apaga toda a lixeira. Ok. Ah, vamos dar uma visualizada aqui no último arquivo Flow. Só pegar aqui e arrastar aqui para o deckplot. No meu caso, é um cilindro. Você pode dar uma olhada na malha, tá? Você pode fazer um zoom aqui, ó. Como eu falei para vocês, essa malha, ela tem duas zonas, tá? Essa próxima ao corpo é o que o pessoal chama de malha prismática. É uma malha retangular, tá? A malha não estruturada. Qual é a diferença de uma malha estruturada para uma não estruturada? A malha estruturada, no caso bidimensional, você tem dois índices. Então você sabe que o ponto, você está num determinado ponto em J. O ponto da direita vai ser o I mais um J. O ponto da esquerda vai ser o I menos um J. O ponto de cima vai ser o IJ mais um. E o ponto de baixo vai ser o IJ menos um. Tá legal? Estruturada. Tá? Na malha não estruturada, ela é gerada aleatoriamente. Você só tem um índice. Tá? E você gera os pontos aleatoriamente, você gera os elementos aleatoriamente. Então não tem como. Quer dizer, se o elemento 5 está num determinado ponto, o 6 pode estar em qualquer lugar da malha. Entendeu? Ou seja, a princípio você não sabe quem está ao lado de um determinado elemento. É por isso que você tem uma tabela de conectividade. Tabela de conectividade. Essa tabela de conectividade, ela informa para um determinado elemento, ele avisa qual é o cara que está do lado dele, os três caras, tá? E os pontos que formam aquele elemento. Elemento J, né, tem um ponto, num vértice você tem um ponto 34, no outro vértice 1000, no outro ponto 300. Os pontos são gerados aleatórios. E o elemento vizinho 1 pode ser 500, o elemento vizinho 2 pode ser 3000, e o elemento vizinho 3 pode ser 1, por exemplo. Tá? Os elementos também são gerados aleatoriamente. Então, por isso que a malha ela é não estruturada. Então, para você conseguir usar essa malha, você tem que ter uma tabela de conectividade, que vai informar os pontos que formam aquele elemento e os elementos vizinhos. Entendeu? Mas, de qualquer forma, aqui você tem elementos triangulares e aqui próximo ao corpo você tem elementos retangulares. Por que eu uso elementos retangulares próximo à superfície do corpo? Porque se eu usasse elementos triangulares, o triângulo ele tem que ser o mais próximo de equilátero possível. Se ele for muito deformado, você joga erro. Tem um problema de erro. Entendeu? Então, o triângulo ideal é que ele seja o mais equilátero possível. Já o retângulo não, você pode ter um retângulo com mais carga, não vai ter problema nenhum. Tá? Então, se você quiser refinar, se você utilizar a malha toda triangular, se você quiser refinar a malha na direção radial, você vai ter que refinar na direção circunferencial, de modo que os triângulos sejam mais equilátero suficiente, entendeu? E aí teu código fica pesado mais e ele gira. Bom,
Acontece que no período passado não estava tão pesado, porque a malha não estava tão bem refinada na direção radial dos peitos. Agora, como eu estou utilizando elementos prismáticos ao redor do corpo, eu posso fazer um refinamento melhor na direção radial sem ter que refinar tanto na direção circunferencial, tá? Então, essa vantagem de você ter uma malha prismática próxima aos pênis, você joga triângulos. Por que que eu faço isso, gente? Por que você trabalha com malha não estruturada? Porque no caso que você tem uma geometria muito mais complexa, por exemplo, você tem vários cilindros, você gerar uma malha estruturada, por exemplo, em dois cilindros, três cilindros, é difícil, é muito complicado, é muito complicado, tá? Então, a malha não estruturada, você consegue gerar a malha assim, de forma automática, tá? Esse meu gerador de malha que eu desenvolvi, tá? Você gera a geometria, coloca a quantidade de corpos que você quiser, tá? E joga no gerador de malha, ele identifica a geometria e gera a malha automática. Gera a malha automática. Essa é a grande vantagem. Você trabalhar com malha não estruturada, tá? Gerar uma malha estruturada com uma geometria complexa, se, por exemplo, você tiver um cilindro, um aerofólio, dois aerofólios e tal, é quase que impossível você gerar uma malha estruturada, tá? Então você consegue, com malha não estruturada, fazer um gerador de malha automático que ele sai gerando esses elementos aí, tá? Então é interessante você também, né, gerar uma figurinha, né? Gerar uma figurinha da malha, né? Para você ilustrar aí o teu relatório, né? File, export, ok. Peguei do 3, né? Acho que eu peguei do 3. Vou botar aqui malha. Vamos ver se ele gerou lá. Malha, tá aqui, ó. Gerou a malha, tá bom? Aí você pega, importa lá para o seu relatório do Word, tá? Vamos dar uma olhada no escoamento? View Fits. Não, só para um caso para ilustrar, só para ilustrar, tá? Vou tirar a malha, vamos botar aqui as propriedades do escoamento, tá? Contorno. Aqui você tem o contorno de pressão, campo de pressão, tá? Temos aqui o campo de pressão. Ele está com poucas cores aqui. Para aumentar o número de cores, você vem aqui no Detail, Detalhes, vem aqui Set Levels, tem 17 níveis de cores, tá? Vou botar aqui logo 40, aqui, ó, 40. Dá um Reset, ele vai gerar uma distribuição melhor de cores, tá? Ou você pode fazer uma distribuição contínua de cores. Ó, aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó, ele gera uma distribuição bem suave de cores aqui, tá? Então, fica a seu critério aí, tá? E aí veja que a legenda ficou gigantesca, né? Que você aumentou o nível de cores, né? A legenda aqui de cores aqui ficou gigantesca. E aí você vem aqui em legenda, você pode fazer um skip aqui para ele pular alguns níveis, né? Pular, só plotar de dois em dois, por exemplo, ó, já diminuiu, tá? De dois em dois, você pode diminuir o tamanho dos números, o formato, você pode botar. É melhor usar a notação científica, né? Exponencial com duas casas decimais, né? Aí tá aí. Opa, tá? Ah, linha de corrente, cheguei a gerar aqui não, né? Linha de corrente, acho que não, né? Então, para você plotar aqui as linhas de corrente, você seleciona essa caixinha aqui, ó, tá? Dá OK. Você aperta esse botãozinho, tá? Mas dá uma entradinha aqui nos detalhes,
e aumenta o número de linhas de corrente. Vou botar aqui 40 linhas. Close. Como é que você gera as linhas de corrente? Você clica o cursor em cima, arrasta, mantém clicado e solta. Ele vai gerar 40 linhas de corrente, tá? E aí você pode gerar aqui também, ó, tem um boxzinho também aqui, tá? E aí para você colocar isso no teu relatório, File, Export, Corrente Frame, vou botar aqui pressão, pressão, tá? Ele vai gerar, fechei, ele vai gerar aqui a figurinha, né? Pressão, cadê pressão? Tá aqui, ó. Tá? Mas essa figura aqui você só precisa gerar para ponto de máxima eficiência, tá? Você não precisa gerar para todas as velocidades, não, tá? Só naquela velocidade reduzida em que o CPU for máximo. Só para ilustrar, tá? Só para ilustrar. E para vocês treinarem usar o TechPot, tá? Bom, vamos tirar a linha de corrente. Vamos colocar aqui a viscosidade turbulenta. Aí você aperta em detalhes, vem aqui, ó, escolhe viscosidade turbulenta. Tá aí, ó. Só a esteira é turbulenta, tá? A camada limite é laminar, para esse número de reis, né? A camada limite é laminar. O escoamento é laminar, mas a esteira do bilionário, o escoamento é turbulento, tá? Então, você vê aí a forma da geração de turbulência na esteira do bilionário, tá? Beleza? Aí você vai, File, Export, ok. Você vê turbulência, podemos botar aqui turbulência. Turbulência, turbulência, tá? Ele vai gerar. Eu até dar uma checada lá. Não vai dizer que eu apaguei, fechei de novo, não. Tem turbulência, tá aqui, ó. Aí você pega, importa lá no seu Word, tá? Vorticidade, vorticidade. Vamos lá para vorticidade. Entra aqui em detalhe, é o W, tá? E aí você não vai enxergar absolutamente nada, né? Porque a magnitude da vorticidade na superfície do corpo é muito alta. Então o TechPlot joga todos os níveis de cores lá dentro. E aí o resto não aparece nada, entendeu? Então, para você conseguir enxergar uma coisa, você tem que fazer um truquezinho aqui. Vem aqui na os level and colors, set levels. Aí aqui você põe, por exemplo, 0,5, menos 0,5 e aqui 0,5, tá? Ainda não está enxergando muita coisa não. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, porque é ponto. É 0,5 até menos 0,5 até 0,5. Agora vai. Beleza, tá? Aí você consegue ver a morticidade. Ela decai bem rápido, né? É, você tem vorticidade azul e vermelha. Qual é a positiva? Bom, você consegue ver ali na legenda, mas fazendo a regrinha da mão direita, veja que o vórtice azul ele está girando no sentido horário, né? Então o dedão aponta para dentro, negativo, tá? O vermelho, o vórtice está girando no sentido anti-horário, dedinho para cima, né? No sentido positivo do eixo C, né? Então, vorticidade positiva. Então, vermelho é vorticidade positiva, azul vorticidade negativa. Está coerente aqui com a. Hã? A mesma coisa, faz a mesma coisa. Você vai ter um cilindro aqui atrás. Isso, para você. Eu estou só rodando um cilindro. No caso de você, vai aparecer dois cilindros aqui, ó. Entendeu?
Como fazer animação, né? Como fazer animação? Acho que todo mundo sabe fazer aqui na animação, né? Alguém tem dúvida de como fazer animação? Hã? Ah, você tem. Você é o único que tem, né? O resto já fez animação aqui, não fez? Então, para fazer animação, Pascoaleto, né? Você carrega todos os arquivos Flow, tá? Você tem que carregar todos os arquivos de Flow. Vamos aqui, vamos colocar aqui, detalhe, tá? Carrega todos eles, ó. Carregar, deixa eu ver aqui, tem 202. Vamos carregar 202 aqui. Carrega todos eles, tá bom? Open. TechPlot, Loader, Replace Data Inactive Frame and Retain Style. Ok. Ele vai manter o mesmo estilo, mas só que vai mudar os arquivos. Ele está carregando aí os 200 arquivos. Deixa ele carregar em arquivo. Para você jogar no relatório, sim, o último. Para você fazer animação, você tem que carregar pelo menos 200 para você fazer uma boa animação. Você só precisa fazer a animação no ponto de máximo coeficiente de pressão, coeficiente de potência, desculpa, tá? Só o ponto de máximo coeficiente de potência que você vai fazer a animação, tá? Vê aqui. Carregando. Todo mundo aqui vai sair dessas aulas aqui vencendo bem o Blackboard. Uma ferramenta poderosa, né? A visualização de planejos. Demora um pouquinho, né? Só tem um pouquinho de paciência. Oi? Sim. Não, você até pode, mas vai conseguir carregar 200, tá? Pra você ter uma. Para durar o suficiente para você observar os planetas, né? Se você colocar só 100, ele vai rápido. Quando 100, você fala, sim, tá. Mas aí ele vai ficar muito caro a animação. Vai ficar uma animação suave. Já carregou, carregou. Atenção, carregou, pessoal. Só que ele joga tudo aqui, tá? Tá tudo aqui, ó. Inclusive você vê que o cilindro até desapareceu, porque o cilindro ele tá oscilando, né? Então, sugestão, né? Você vem aqui no Solstyle e você desabilita todos, todas as zonas, com exceção da última, tá? Com exceção da última. Você seleciona todas, né? Selecionei todas, ó. Com exceção da última, vem aqui, ó, e vai desabilitar todas elas. Só vai deixar o último, que aí você consegue realmente ver. Uma bola branca, cilindro aumentou de tamanho. Viu que cilindro aumentou de tamanho? Sabe por quê? É porque se você tentar fazer a animação agora, olha o que vai acontecer. Claro. Você vem aqui no Animate, zona, ele anima as zonas. Tá? Se você tentar fazer a animação, olha que doideira. Ó.
O problema é que a malha prismática é gerada com uma zona diferente da malha triangular. Entendeu? Então, para você realmente enxergar aqui o escoamento, você tem que deixar as duas últimas zonas ativadas, tá? Para você enxergar aqui o escoamento aqui, ó, tá? Seguindo diminuindo, tá? E na animação, se você for animar novamente, vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele está animando as zonas, tá? Então o que que você tem que fazer? Você vem aqui no Step by Number, tem um mode aqui, Mode Step by Number ou Group Step by Number. Isso é importante, hein? Depois vocês vão apresentar uma animação aí mal feita, não reclame. Então aqui no Mode, você coloca Group Step by Number. Aqui no Group Size, que ele vai animar com o grupo. Como todo escoamento é representado por duas zonas, tem a zona da malha prismática e a zona da malha triangular, então você tem que fazer a animação de dois em dois. Então você põe aqui Group Size 2, entendeu? Agora sim, viu? É rápido demais, né? Se você contasse 100, você não ia quase não enxergar nada. Então, você pode aqui, ó, limitar a animação a pau M é quanto? É 24, né? 24 frames por segundo, se não me engano. Para você jogar na sua televisão. Vai ficar melhor. Tá vendo que o movimento está irregular? Se lembra na aula de métodos? Que o sinal era irregular? É justamente isso que eu peguei, tá? Você vê que ele fica. A amplitude varia, né? Está variando. A velocidade está variando. A velocidade? Não, a velocidade de deslocamento está variando, sim, com certeza, sempre varia. Mas o deslocamento não é regular, não é um seno. Tá? É a mesma velocidade reduzida. Isso aqui é para uma velocidade reduzida 3, tá? Como é que você gera o arquivo de visualização? Tá? Bom, você vem aqui, aperta esse botãozinho aqui, ó. E aqui você tem os formatos que você pode gerar. AVI, tem vários aqui, ó. AVI. ah, ah, Alguém no período passado usou alguma coisa diferente do AVI? Não? Bom, então você pode usar AVI. Só que no meu computador você não consegue. Alguém me falou que algum aqui funcionava. Acho que era esse aqui. Funciona? No Windows? Ó, rapaz, bom se tem um cara que sabe das coisas aqui, né? Beleza. Ah, legal, pô. Então, ok. Vamos gerar aqui dentro dessa pastinha. Vamos chamar isso aqui de quê, hein? De pressão, né? Isso aqui é pressão, não é vorticidade, né? Vorticidade, tá? E você tem controle, inclusive, da resolução, né? Você pode botar em HD também. Tá gerando aqui a animação. Foi, né? Beleza. Vamos dar uma olhada lá para ver se ele gerou. Tá aqui, ó. Tô bem lento, né?
60? Hã? Sério? Não é PAL-M, não? PAL-M são 24 frames por segundo. Que coisa ruim. Para televisão, acho que é 24 PAL-M. Né? Sério? Alguns monitores, assim, mas que... é, então, beleza. Você pode mostrar. É bom. É bom. Tá? Eu acho que faz uma só, por exemplo, na pressão. Tá? Campo de pressão, vorticidade e viscosidade turbulenta só no ponto de máximo coeficiente de potência. Tá? Só que eu estou pedindo para vocês para jogarem os arquivos for fora. E aí você, de antemão, você não vai saber. Você vai ter que colocar a curva de CP, ver qual é o ponto máximo, e para aquela velocidade reduzida, pega o arquivo VAR daquela velocidade reduzida, por exemplo, aqui em interações, para você gerar, por exemplo, arquivo para você fazer a animação. Tá? Exemplo aqui em interações aqui. Tá? Pressão, vorticidade e viscosidade do goleiro. Tá? Estou gravando e vou interromper agora. Essa gravação ficou grande. Obrigado. Senhores telespectadores, muito obrigado, tá? E nos vemos na próxima aula.